Explorando os universos da mente humana. Podcast Psicoverso, com Danilo Montenegro. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em mais um programa para falar sobre um assunto muito pertinente, um assunto muito importante e muito interessante também de ser abordado: saúde mental no contexto de trabalho. Até que ponto essa responsabilidade é individual e até que ponto passa a ser do ambiente de trabalho em si. Nunca se falou tanto em adoecimento dentro desse contexto de trabalho. Nunca se falou tanto em ansiedade, esgotamento físico e mental dentro desse ambiente que nós passamos a maior parte do tempo. E para falar um pouquinho sobre isso, para esclarecer várias dúvidas de vocês, nós trouxemos aqui duas convidadas maravilhosas, que é a psicóloga Jéssica e a advogada Celine. Sejam muito bem-vindas, meninas. É um prazer tê-las aqui conosco. Eu gostaria que vocês se apresentassem aqui para o pessoal que vai curtir aqui o nosso programa, né, que vai acompanhar lá pelo YouTube, pelas redes sociais, para que a gente conheça um pouquinho do trabalho de vocês, para que a gente comece aí a abordar esse tema tão importante. Muito obrigada, Danilo. E assim, é um prazer estar aqui colaborando com essa temática, né, para a gente poder entender mais, ter mais conhecimento sobre o adoecimento, né, no ambiente de trabalho. E assim, eu sou psicóloga clínica, tenho formação em recursos humanos, tenho formação em terapia cognitivo comportamental e atualmente estou atuando no CAPS Geral de Maranguape. Nossa, perfeito. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Celine, eu sou advogada, sou especialista em Direito Penal e Processo Penal e Direito Trabalhista e Processo Trabalhista, só que estou mais nessa parte de trabalho mesmo, auxiliando, ajudando os trabalhadores em todas as suas necessidades que eles precisam. E agradeço pela oportunidade de estarmos compartilhando uma temática que é tão polêmica hoje em dia, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta, de já iniciar fazendo essa pergunta para vocês duas. Por que a saúde mental no trabalho ela se tornou um tema tão importante hoje, tão urgente? Pronto. Eu percebo assim que com o avanço da tecnologia, com o avanço da própria internet hoje, que estão disponibilizando, né, vídeos, de onde eles podem perceber a iniciativa de, a partir do momento que aquilo ali se torna algo, como eu posso dizer, maléfico para o funcionário, por exemplo, um grito que o próprio diretor, o líder, que ele faz com o funcionário, faz com que ele perceba hoje em dia que aquilo ali já é algo maléfico para ele, né? Algo que está constrangendo ele, vai atingir futuramente a própria capacidade dele, né, elaborativa, fazendo com que ele fique mal. Porque quando você leva um grito, por exemplo, aí quando for amanhã você, vixe, então não quer dizer que eu não sou isso, quer dizer que eu não sou capaz de fazer tal coisa por conta dessa repressão que o próprio líder fez com você. Uhum. Então, com o avanço, conhecimento que as pessoas estão partilhando, né, com as outras pessoas, faz com que eles acordem e tentem buscar os seus direitos, né, que é a própria saúde mental, podemos dizer. Perfeito. Para começar, o trabalho é um lugar, um ambiente onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né, do nosso dia. E nós vemos uma constante correria no cotidiano, né? Ultimamente, assim, a correria tem sido bastante... muito exigido, assim, né? Muita produção todo dia. Essa constante pressão de produção, de metas, né? Isso vai trazendo... um declínio da saúde mental, né, do indivíduo, do ambiente de trabalho que ele está inserido ali, várias questões também que são trazidas junto com isso, como questão de assédio, né, assédio moral e de vários outros tipos de assédio também, né. Isso vai trazendo uma precarização da saúde mental do trabalhador, né, que ele acaba que tendo esses prejuízos, né? Então, assim, preciso, assim, gerenciar, né, esses estressores do dia a dia para se manter ou melhorar a saúde mental. Vocês duas, assim, dentro de cada uma das suas áreas, vocês têm percebido um crescimento muito grande desses casos de esgotamento emocional? Sim, demais. Com certeza.
Muito. Como é que isso tem chegado até vocês, assim, para que vocês compreendam que, de fato, tem sido uma crescente ultimamente? Assim, no consultório clínico, né, eu tenho percebido isso, assim, bastante demandas da questão do trabalho, né, muitos pacientes chegam falando, assim, que vivem praticamente só de casa para o trabalho, né, assim, não é nenhum nem dois, assim, são, assim, uma demanda bastante grande mesmo, no consultório de pacientes, assim, que vivem de casa ao trabalho, não tem, muitas vezes não encontra tempo, ou então tem esse gerenciamento de tempo bem precário para fazer outras atividades, como lazer, como, enfim, pessoais mesmo, que acabam passando por cima dessa parte pessoal, misturando muito trabalho com vida pessoal, não separa ali, né, não tenta um equilíbrio. E eu tenho notado bastante essa demanda, né? Inclusive, tenho muitos pacientes que adoeceram mesmo no trabalho, né? Que o trabalho, que é uma condição do burnout, né? Que o adoecimento no ambiente de trabalho. Dessa forma é como chega para psicóloga, né? E como é que chega pela parte jurídica? Sim. Pronto. Para a nossa parte jurídica é justamente essa questão, como eu havia falado anteriormente, né? Começa sempre com uma pressão inicial para ver como é que o trabalhador vai reagir com aquilo. Então, depois vem a questão do primeiro grito, ou então da primeira pressão, sobrecarga para o funcionário, e só depois que ele começa a perceber que realmente ele está sofrendo algo, né? Quando chega nessa parte da doença mesmo física, podemos dizer, que é a psicológica, né? Então, quando ele está muito sobrecarregado, é quando ele vai entender, realmente eu não vou conseguir dar de conta do trabalho. Então, o chefe dá mais sobrecarga ainda para ele e acaba sendo afastado pelo INSS, ou então pelos 15 dias, né, que a própria empresa faz o pagamento, realiza o pagamento, e eles percebem a partir daí, a partir da explosão, podemos dizer, é que eles entendem que eles realmente estão doentes. Então, às vezes também a questão da necessidade, né? Realmente eu dependo disso daqui para me poder ter o alimento de dentro de casa, então eu vou aceitar isso daqui, só que nós não somos obrigados a aceitar isso. E nesse sentido a gente percebe que a maioria das pessoas não entendem os direitos que tem em relação a esse contexto trabalhista, né? Sim, o que você diria, assim, para essas pessoas hoje, por exemplo, que estão sofrendo com essa sobrecarga de trabalho dentro daquele ambiente laboral, mas que de certa forma elas se sentem presas a isso, né? Como você falou, por N situações, muitas vezes pela necessidade em si de permanecer ali no trabalho, por questões financeiras. O que você diria para essas pessoas que hoje vivenciam esse tipo de contexto e que muitas vezes acabam sofrendo, né? Não sei se a palavra mais correta seria se permitindo, mas enfim, se deixando levar por aquela situação, mas que de certa forma ela poderia mudar esse cenário, buscando esse auxílio jurídico. Nós entendermos, né, que aquilo ali, não é porque a empresa ela nos paga que ela está fazendo um favor, né? Até porque o contrato de seletista ou qualquer outro são uma via de mão dupla. Então eu, como seletista, estou fornecendo a minha mão de obra e a empresa está me pagando pelo fornecimento da minha mão de obra. Então não é um favor que a empresa está fazendo para mim, que é me pagando. Entendeu? Então, se eles têm o respeito, eles têm as normas deles internas, nós também temos as nossas regras, né? Não é porque o CNPJ não tem coração que nós somos obrigados a aceitar isso. Então, por exemplo, quando o trabalhador ele reconhece essa questão, ele tem que entender que ele é amparado sim pela lei. Então, há várias normas, várias coisas, várias leis que tratam isso, inclusive as nossas NRs, né, que eles tratam sobre isso, por exemplo, questão de eletricidade. Nós temos uma norma que eles garantem os EPIs, temos a NR1, que é a nova, né, que foi atualizada, que há garantias que o empregador deve nos fornecer para que nós possamos ter um ambiente de trabalho ok. Entendeu? Então é entendermos que assim como nós temos direitos e deveres, a empresa também tem direitos e deveres. Perfeito. E é isso. E muito tem se falado dessa questão da síndrome de burnout. O que caracteriza a síndrome de burnout, Jéssica? Olha, são 3 fatores principais. O primeiro é a exaustão extrema, né, o esgotamento físico e mental extremo. O segundo é o distanciamento do indivíduo em relação ao trabalho.
distanciamento mental, né, e baixa realização profissional. Essas são as 3 principais características que caracterizam a síndrome de burnout. E quais seriam esses sinais de alerta, assim? Como é que tanto a própria pessoa em si, ela consegue se perceber dentro desse adoecimento, e como é também que o próprio chefe, o próprio coordenador, digamos assim, ele consegue perceber através de que sinais de alerta eu consigo perceber isso? Pronto, existe o estresse comum do dia a dia, né? O estresse que a gente sofre e tal. Então, assim, esse cansaço, esse estresse, quando você tem e tal, você consegue, quando você está assim, entre aspas, normal, né? Você consegue gerir ele, consegue descansar, consegue... já quando ele começa a ser crônico, né? O estresse crônico e o cansaço esgotamento, né, crônico, você já não consegue fazer o que você fazia antes, né? Tem esse prejuízo, né? Você já não vê mais, como posso dizer, não vê mais resultado e não vê mais qualidade de vida em fazer o que você fazia antes. Né? Então, assim, você observar, né, o que você, se você está fazendo, está realmente cansado, estressado, se você consegue fazer o que você fazia antes, né, se agora não consegue mais fazer, né, tá aquela coisa assim, muito assim, desgastante, muito puxado, muito penoso, né, e às vezes aí acontece da crise mesmo, assim, de você realmente parar, de você realmente entrar em colapso. E aí já é o sinal, já é um alerta, né, geral, que você não consegue mais nem dar um passo, né, de tão cansado, esgotado que você se encontra. Né? Então, assim, o ambiente de trabalho, alta pressão, lidar também muito com o público também é uma questão também para um alerta para o burnout também, né? Uma das características também. Então, assim, perceber em si e no outro, né, esse esgotamento, né, a qualidade com que ele está fazendo o trabalho, né, vai definir essa questão aí do burnout. Como é que eu consigo diferenciar um cansaço comum de um cansaço, de um quadro mais sério de burnout? Como é que eu consigo fazer essa diferenciação? Certo, que o burnout, né, ele vai trazer também outras comorbidades. Ele é porta de entrada, né, para outras comorbidades, como a depressão, transtornos ansiosos, né. Então, assim, às vezes eu tô tão ali inserida no trabalho, então eu tô tão assim, vivendo o estresse do dia a dia, que eu não consigo ver esses sinais de alerta, assim, alerta amarelo, digamos assim, né, para poder, antes de chegar no sinal vermelho total, né. E aí eu vou adquirindo outras comorbidades, né, como a depressão, né, então como os transtornos ansiosos, né. Então, assim, é muito como eu falei do que você fazia antes, né, que te dava prazer até, e você realmente não conseguir fazer aquilo que você fazia antes. É muito essa questão de perceber mesmo. Si. E doutora, o burnout, ele é reconhecido como uma doença? Sim, inclusive a OMS, né, classificou como uma doença realmente presente. E quando é que ele pode ser relacionado ao ambiente de trabalho? Quando é que chegam essas pessoas para você, você consegue de fato identificar que esse burnout ele está diretamente ligado ao ambiente de trabalho e não a outros ambientes? Olha, assim, a empresa em si, ela não é obrigada a identificar que o funcionário ele tem um burnout. Porém, ela tem a obrigação de fornecer um ambiente adequado para um funcionário. Por exemplo, dar uma laboral, por exemplo, isso já mostra que a empresa, ela se importa com a saúde do funcionário. Ou então ela faz campanhas de vacinações ou coisas do tipo, ali ela está demonstrando que realmente ela se importa, entendeu? E temos a questão também do funcionário, ele também cuidar de si, certo? Então, assim, essa questão de como a gente identificar que realmente o funcionário está passando somente por um tratamento, né, psicológico, ele vai ter aquela questão do atestado médico, vai ter a questão do CID. Então, quando ele estiver afastado pelos 15 dias, a empresa, ela paga por esses 15 dias, né, que ele está doente, mas passando disso, ele vai passar para o INSS. Então, a recorrência desses atestados médicos vai identificar que foi a partir dali, o quadro clínico
clínico que vai informar para o advogado que realmente partiu de algo realmente da empresa. Ou então talvez ele tinha probabilidade de ter, só que na empresa ele foi desenvolvendo mais pelas atividades que ele exercia, pela pressão que ele sofria. Então tem toda essa questão disso, né? Então o próprio trabalhador, no caso, ele teria que ter provas mostrando que realmente a empresa que está causando isso, está desenvolvendo isso cada vez mais rápido. Então ele pode gravar conversas, ter prints de conversas, as próprias testemunhas que trabalham ou trabalhavam na empresa, faz com que aumente mais ainda a comprovação, né, de que ele realmente estava sofrendo esse tipo de assédio, podemos dizer. E, digamos assim, como é que esse colaborador ele consegue ter um direito a um afastamento? É a partir dessa comprovação ou sendo ali diagnosticado, detectado o burnout, Sim. ele já consegue esse afastamento? Assim, inicialmente ele tem que ter um tratamento, né? Ele vai lá no psicólogo, né, no caso, aí ele faz o tratamento inicial e o próprio psicólogo ele faz o diagnóstico, podemos dizer. Uhum. Então, a partir desse diagnóstico aqui que o próprio seletista vai trazer para mim, é que a gente vai fazer um histórico do passado. Vamos ver aqui o que é que aconteceu no passado que fez ele desenvolver tão rápido essa doença. Então, a gente vai fazendo uma investigação para saber se realmente decorreu da atividade que ele exercia ou se foi por outros fatores. Perfeito. Tudo isso que vocês estão trazendo aqui faz a gente perceber o quê? Que, primeiro, quando a empresa ela oferece um suporte adequado, tanto físico como psicológico, mas principalmente um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais propício para que essas pessoas ofereçam o seu melhor, que elas se sintam bem ali, que elas tenham interações bacanas, saudáveis, isso faz com que esse colaborador ele tenha um ambiente mais saudável. Automaticamente a produção dele vai ser uma produção positiva para a empresa, né? Então o que a gente percebe é que quanto mais a empresa investe nesse tipo de ambiente, investe também nesse acolhimento, né, nessa empatia, e que eu acho que para além do acolhimento e da empatia também é bom senso, porque no final das contas, se esse colaborador ele adoece, a empresa vai gastar mais. E se ela não gasta com prevenção, com qualidade, para que esses colaboradores tenham o melhor ambiente possível para trabalhar, para levar ali o seu melhor, no final das contas a empresa também sai perdendo, vai mexer no bolso da empresa, né? E mais do que isso, vai mexer também com a saúde do colaborador. Então ambos perdem quando não chegam a esse consenso, mas em contrapartida os dois ganham quando eles conseguem encaixar isso, né? Caminhar de mãos dadas. Faz sentido para vocês? Com certeza. É por aí? Faz super sentido. E assim, muitas empresas hoje já entenderam que investir em saúde mental é investir em produção melhor, né? Assim, que eu sempre digo assim, é humanizar o ambiente de trabalho, né? Pessoas são mais importantes do que simplesmente metas, simplesmente cumprir tal objetivo, né? Então, assim, pessoas sempre são mais importantes. Então, se você investe na saúde mental dos funcionários, dos colaboradores, né, eles vão dar, assim, muito mais resultado, muito mais produção, né? Então, já tem empresas que estão evoluindo muito na produção, somente em ter um plantão psicológico na empresa, dentro da empresa, né? Ter um programa de gerenciamento de riscos psicossociais na empresa. Muitas empresas já acordaram nesse sentido, né, da saúde mental do trabalhador e estão obtendo, estão subindo aí em lucros, né, devido a esse investimento, né? Saúde mental é investimento. Então, assim, a partir do momento que eu olho por esse lado, enxergo por esse viés, eu só tende a ganhar, a empresa só tende a ganhar com o funcionário. E que agora virou norma, né? Sim, que toda empresa... Sim. Né? A NR1 já é uma norma já bem antiga, mas a atualização dela é bem mais nova, né? Assim, esse olhar, porque existem normas regulamentadoras para tudo, né? E não existia uma assim tão específica para os riscos psicossociais, né? Atualizada, né? Então foi o que aconteceu aí, né? Que devido em 2020
2025, né, ano passado, o Brasil chegou a recorde de afastamento por depressão e ansiedade, né, no trabalho. Então, assim, aí eles realmente viram essa necessidade, né, de atualizar e de colocar em prática, né, estabelecer aí um tempo para ser colocado em prática. E quando colocado em prática, assim, na parte jurídica e também na parte psicológica, o que tanto colaboradores como também empresa, o quanto que eles saem ganhando com essa norma, de fato, não só sendo regulamentada, mas sendo seguida aí ao pé da letra? Eu percebo assim que, por exemplo, quando você investe em capacitação para o funcionário, por exemplo, ele vai perceber, opa, a empresa realmente está se importando com o meu desenvolvimento profissional. Então, quando você investe em capacitação, o funcionário vai conseguir executar aquela atividade com excelência. O líder, ele vai ter menos dor de cabeça em ter que explicar. E acredito que vai sobrecarregar menos um funcionário. Porque o que acontece hoje em algumas empresas? Elas simplesmente colocam o funcionário para executar uma atividade e quer que ele dê de conta, entendeu? Aí vem aquela questão da sobrecarga. Olha, você não tá fazendo isso, por isso e isso. Vai lá e te vira. E tipo assim, às vezes é a questão de despreparo. Então, se você preparar o seu funcionário, investir na capacitação, investir em saúde, investir em tudo, né, no bem-estar, né, do funcionário, no caso, você vai perceber que não vai ter essa necessidade de tantas sobrecargas. Porque, assim, sobrecarga, nós temos o chefe da empresa, né, e o representante da empresa, nós temos líderes, que os líderes já são sobrecarregados pelos chefes. Então, muitas coisas, alguns líderes, eles não conseguem dominar esse tipo de pressão que eles também sofrem e acabam descontando mais ainda nos funcionários, né? Então, é tudo uma escala. Então, a gente tem que ter uma preparação em todos os pontos, desde o chefe de empresa, da administração da empresa, até os próprios funcionários. Então, se as empresas voltassem mais para esses olhares, nós não teríamos tanto sofrimento assim, né? Inclusive, é até meio louco, assim, porque você tem uma norma para que os chefes de empresas não adoeçam mais ainda os funcionários. Uma norma para fazer o óbvio. Entendeu? E às vezes coloca o funcionário para fazer algo que ele não está capacitado, né? Gerando um estresse, um estresse sobre aquele funcionário, né? E ele não sabendo fazer o que ele está sendo demandado, pedido. Verdade, né? verdade. Isso gera todo um prejuízo também. Eu vou trazer aqui 2 exemplos de coisas que eu já passei, por exemplo, no ambiente de trabalho. Eu não vou dizer o nome da empresa, claro, mas eu passei por 2 situações. Uma delas, logo no meu primeiro emprego, né, trabalhávamos eu e um grande amigo meu, o Diego, espero que ele veja aqui esse vídeo, ele vai lembrar e vai rir disso. A gente trabalhava, na produção de uma grande empresa multinacional. E aí a gente ficava empilhando assim umas caixas e a gente queria ir no banheiro e a nossa, encarregada não permitia. Então tinha que ter hora assim para poder ir no banheiro, não era aquela coisa, tô com vontade, não, tinha que ter um horário específico. E aí a gente olhava assim um pro outro e dizia: vamos, tu vai primeiro, eu cubro aqui os 2 lados e aí quando tu voltar, tu me cobre também. E ele, vamos, eu ia e ele ficava cobrindo os 2 lados, era uma coisa realmente muito rápida para dar conta dos 2. E aí a gente conseguia fazer. E aí isso deixava ela mais irritada, porque a gente conseguia fazer e não prejudicar o nosso serviço, e aí no final das contas a gente ainda era punido. E na época a gente nem levava isso em consideração, de que aquilo acabava sendo também um abuso dentro do ambiente de trabalho. Imagina, você não poder ir no banheiro quando você tinha uma necessidade. E aí a gente se virava dessa forma, e aí no final das contas a gente nem levava por esse lado, mas isso era um abuso, sim, né? Sim. E aí uma outra situação, na época da pandemia, eu trabalhava em um hospital, e aí tiveram 2, na verdade. E era uma época assim muito difícil, né? Uma das coisas mais difíceis da pandemia, para mim, dentre tantas outras coisas, era você atender hoje os pacientes. E às vezes você ia para casa pensando em algumas intervenções. Peraí, eu vou trabalhar isso, eu vou fazer isso. E aí, quando você chegava lá,
recebia a notícia de que o paciente havia falecido. Então aquilo pegava muito, sabe? E aí a gente ficava muito abatido, assim, muito triste, né? E tinha que seguir, infelizmente. E aí sempre tinha uma funcionária que ela trabalhava na parte administrativa, que ela me parava no corredor. E aí toda vez que ela me parava, ela ficava, não, deixa eu só te fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. E era 5 minutos no máximo. Esses 5 minutos era 1 hora. Era uma terapia no corredor. E aí eu sempre encaminhava ela para ela fazer terapia, para ela fazer um acompanhamento, porque de fato ela precisava, ela era muito sobrecarregada, e aí ela não se percebia, né? E uma das perguntas que eu fazia para ela, tanto para ela como para outra pessoa também que me procurava, essa pessoa da área da segurança, era: cara, tu sente assim, por exemplo, no teu, porque geralmente é plantão, né, em hospital, e aí eu perguntava, olha, quando você acorda, vem uma sensação assim, poxa vida, eu tenho que trabalhar mais um dia, sabe, droga, hoje é dia de trabalho. E aí eles rapidamente, assim, parecia uma coisa sincronizada, assim, é isso, eu acordo já com vontade de não ir, eu já acordo triste porque eu vou ter que trabalhar. Então, assim, isso é algo que de fato não é nem um detalhe, né? É uma coisa assim que já está ali gritante. E, por exemplo, nesse momento, o que vocês, por exemplo, dentro da área de cada uma, indicaria quando chega uma pessoa dentro dessas condições? Certo. Ajuda profissional, né? Buscar uma ajuda profissional, buscar uma terapia, né? Também acesso também ao psiquiatra também é muito importante, né? Então, assim, a terapia, o psicólogo nunca trabalha sozinho, sempre com uma rede de multiprofissional, né? Então, assim, o tratamento, ele não é só, o fator não é só a terapia em si, muitas vezes também a terapia medicamentosa, né? Quando realmente é um caso que precise, né? Tem casos que não vai somente ali com a terapia e com outras também outras atividades vai dar tudo certo, mas tem casos que são mais profundos e precisa de uma terapia medicamentosa para ali regular ali, né, neurotransmissores, hormônios e tal, né, e para a pessoa conseguir gerenciar mais, né, no dia a dia. Também atividades físicas também, enfim, nutricionista também, uma questão da alimentação também é muito, muito importante mesmo, alimentação. Outras atividades também, hobbies também que a pessoa gosta de fazer, um lazer, né, assim, também é muito importante. Então buscar ajuda profissional, né, entender que aquilo ali precisa ser tratado, é uma dor que precisa ser tratada, né, e buscar ajuda profissional. E uma das coisas, antes da doutora falar, que eu começo a perceber que nessa entrevista que o suporte jurídico é imprescindível nesse sentido, sabe? A equipe multi tem que ter o suporte jurídico ali, porque assim, em várias situações, quando você traz tudo isso, tem algo que muitas vezes fica assim um pouco, que passa despercebido, que é, por exemplo, a questão da qualidade de sono também. E quando você traz todos esses fatores aí, você, primeiro, na terapia você vai trabalhar essas questões de como a pessoa lida com o ambiente, né? Que aí no ambiente tem esses fatores estressores, as cobranças e aquelas cobranças demasiadas que às vezes faz com que a pessoa de fato desenvolva esse adoecimento, essa pressão psicológica. Mas, e quando, para além dessa questão da pessoa ter que lidar com os fatores estressores do ambiente, o ambiente não muda. Aí eu preciso também ter esse suporte jurídico também muitas vezes, mas ao mesmo tempo fazer essa interlocução com a empresa, com o ambiente de trabalho, para que eles percebam que ao oferecer um ambiente minimamente mais saudável, isso vai caminhar de mãos dadas com o que esse colaborador está fazendo. Ele está cuidando de como lidar com o ambiente, mas o ambiente ele também precisa ser mais favorável, né? Então, como é que eu consigo ter esse diálogo mais próximo através dessa parte jurídica para com a empresa, para que a empresa possa oferecer esse ambiente? Certo. Aproveitando só da pergunta anterior, né?
assim, uma coisa que eu vejo hoje é que os funcionários, eles se calam muito, entendeu? Acontece um fato com medo de represália da empresa, então eles não vão atrás dos direitos que realmente é deles. Recentemente, inclusive, teve um grupo de pessoas, de funcionários, né, que eu compartilhei alguns vídeos na internet, posts de Instagram, aí eles perguntaram: Celine, eu queria tanto questão de vale transporte, porque a empresa entende, porque o município fornece o transporte gratuito, então quer dizer que ela não tem obrigação de me fornecer. Então eu expliquei pra eles como é que funcionava, tanto é que eles juntaram todos eles, conversaram entre si, pegaram a minha explicação que eu fiz pra eles, juntaram todos e foram lá até o líder deles, chefe deles, e contaram sobre essa questão, dizendo que era um direito dele, era uma garantia deles que eles tinham, né? Então, não é porque eles moram no município que há o transporte público para qualquer área que eles estejam. Alguns moram mais longe, em outros bairros mais longe que não passa esse transporte, então eles necessitavam disso. Então, assim, com o conhecimento que foi compartilhado, né, de uma pessoa que entende e tal, por isso que é importante vocês trazerem, não só na nossa área, né, jurídica, como psicológica, médica, enfim, toda essa questão, porque o conhecimento, ele vai mostrar para as outras pessoas que, infelizmente, não têm, e vão fazer com que eles entendam, vão fazer com que eles busquem o direito que realmente é deles. Então, isso mostra que eles estão mais alertas. Então, provavelmente, isso diminuirá bem mais, como eu posso dizer, o impacto para eles, né? Então, com conhecimento, você vai longe. E, perdão, qual era a outra pergunta? Sobre essa questão de como fazer essa interlocução, né? Quando o funcionário está em sofrimento, ele está lá tendo acompanhamento psicológico. E o ambiente, né? Fazer com que essa empresa consiga enxergar que ela também precisa oportunizar, oferecer um ambiente mais saudável. Olha, eu acho assim que é muito importante você trazer o jurídico próximo ao seu RH, né? Porque vocês tendo um vínculo assim, porque muitas vezes, muitas empresas têm o RH que eles entendem assim, mais algo assim relacionado à folha, essas coisas, né? Então você trazendo a questão do direito em si, olha, isso daqui, ó, você precisa trazer essa norma, um jurídico fazer um treinamento com o RH, ó, como é que funciona essa norma. Às vezes o próprio RH que tem que ir atrás para poder entender aquilo ali, não tem um amparo jurídico, entende? Então, se houvesse um vínculo entre os dois, sempre todo mundo num próprio conjunto mesmo, o psicólogo, o jurídico, o RH. Então, a gente criando esse grupo, acredito eu que o impacto seria bem menor para os funcionários, né? Mostrar que não é só direito, ou não é só deveres que eles têm, tem a questão também de outras coisas para poder amenizar. Sim. Então, acredito que trazendo esse grupo, essa gestão, né, de pessoas, a gente consegue lidar melhor. E essa falta de informação, eu acho que é uma das coisas que fazem com que a gente entenda que as pessoas, que é por isso que as pessoas muitas vezes demoram tanto para pedir ajuda, né? Quando elas já estão assim no limite do adoecimento. Então, o que é importante, Jéssica, assim, fazer para que não... Na psicologia, quando muitas vezes eu estava no plantão psicológico e às vezes no próprio consultório, né? Eu percebo que muitas vezes as pessoas precisam fazer, por exemplo, tem muita gente que passa um tempo internado, quer seja numa clínica de dependência química, muitas vezes num hospital psiquiátrico particular, e as pessoas passam um tempo internadas e quando elas saem, ao invés delas buscarem dar continuidade ao tratamento, elas simplesmente vão ali deixando de ter uma boa adesão e aí abandonam o tratamento. E aí quando elas estão numa situação emergente, aí elas vão lá e correm para o consultório. Então, no ambiente de trabalho, por exemplo, no jurídico, elas só vão buscar o apoio jurídico também quando estão em situações limítrofes, né? Então, assim, o que fazer para que tanto na parte psicológica quanto na parte jurídica, essas pessoas não cheguem lá para buscar ajuda somente nesses momentos? Em relação assim, a mais ambiente da empresa, né, é importante sempre a abertura ao diálogo, né, com o funcionário, o colaborador com o RH,
né, RH com o jurídico, né, esse diálogo ele é muito importante, né. Claro que algumas empresas não têm tanta essa abertura, né, e por isso que é importante a formação dos gestores, dos líderes, né, porque vem lá de cima para baixo. Sim. Né, então é importante essa formação dos líderes, dos gestores, quando eles têm essa consciência, eles começam a criar essa consciência, então o ambiente começa a mudar também, porque, né, tudo vai vir de lá de cima, a hierarquia, né, no caso, né, eles vão proporcionar isso ao ambiente de trabalho e, consequentemente, vai melhorar para o trabalhador, né, então esse diálogo ele é importante. E apesar, assim, de muitos avanços no campo da saúde mental que a gente teve durante todos esses anos, né, mas ainda assim, ainda há muito preconceito com a saúde mental, né, então, assim, muito preconceito com pessoas que precisam do CAPS, por exemplo, que é onde eu trabalho, né, tem aquela visão estigmatizadora do CAPS, né, que é só de doença, que psicólogo é para doido, que psiquiatra é médico de doido, né, apesar de uma maior informação hoje em dia, ainda se tem muito esse estigma, né, e por isso também que as pessoas demoram tanto a procurar uma ajuda profissional, né, se cuidar em si e né, passam por essas questões e acabam que não dando atenção, né, por isso também pela questão do estigma, né, dentro da empresa, essa pessoa tá assim, tá assada, então a pessoa não quer transparecer, né, que a saúde mental está precarizada, né, por isso que tem a questão do preconceito é muito decisiva na questão de buscar acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né, tem muita questão do preconceito mesmo, eu vejo muito isso, né, de não querer se rotular, né, colocar dentro de um rótulo que as pessoas mesmo criaram. E a empresa, ela tem, Celine, essa responsabilidade de identificar esses sinais? Não, ela não tem a obrigação, mas ela tem o dever de garantir um espaço ok para os funcionários, entendeu? Ela tem essa questão, por exemplo, de dar uma ouvidoria, colocar a própria ouvidoria dentro da empresa, ou então fornecer outras atividades que sejam ok para os funcionários, né? Que entenda que realmente a capacitação, como eu havia falado, realmente é muito importante você capacitar líderes, que hoje não são todos os líderes que eles são capazes de administrar um grupo de pessoas. Então, inclusive, é uma coisa que eu sempre falo, que pra mim, que eu faço essa parte de gerir pessoas, é muito difícil, porque são pessoas que têm uma personalidade diferente da sua, são pessoas que às vezes eles chegam assim de uma forma que é totalmente incompatível com que a sua realidade. Então, tipo assim, é muito difícil pra mim. Hoje, no mercado de trabalho, eu vejo que essa é a parte mais complicada. Então, se você não tiver uma sanidade assim, mental, uma capacitação para poder gerir pessoas, então acho que não é nem bom você aceitar esse desafio. Porque realmente é muito complicado. Isso também o dever da empresa na formação, né? De estabelecer uma cultura de conhecimento, tanto para o funcionário como para os gestores, líderes, enfim, né? Para ali tolir, digamos assim, esses comportamentos que são disfuncionais, né? Essas demandas disfuncionais para poder gerenciar melhor, né? Essas demandas. Eu trabalho há 15 anos com saúde mental, né? E uma das coisas que eu sempre falava nos ambientes que eu trabalhei anteriormente era, olha, a gente precisa fazer aqui, criar uma cultura de que todas as pessoas que vão chegando aqui, a gente precisa apresentar a empresa, enfim, o ambiente de trabalho, para que elas entendam o que elas vão fazer aqui, para que elas também possam criar ou não uma identificação mediante ao serviço que elas vão oferecer, para que elas também se percebam ali e elas olhem para aquilo e digam, não, isso aqui não dá para mim. Porque muitas vezes as pessoas são jogadas lá no ambiente de trabalho e te vira. Isso já aconteceu várias vezes comigo, de pessoas simplesmente te vira e vai lá. Parece até que é um aplicativo que vai te guiando assim de uma maneira automática. Então isso talvez seja uma das grandes questões que atrapalham muito essa relação mais direta entre empregador e colaborador, né? E uma outra coisa é que muitas vezes há uma distorção dessa compreensão do que é ser, como a Jéssica falou, da questão da hierarquia. Muitas pessoas não respeitam a hierarquia
E em contrapartida, muitas pessoas também que estão, digamos assim, no outro lado da prateleira ali, não sendo melhores do que ninguém, mas naquela posição mesmo de poder, como é que eu falo? Direcionar, ou de... A gente fala isso no dia a dia de mandar, mas não é essa a palavra mais adequada. Sei lá, conduzir, sabe? Direcionar as pessoas para as suas funções. Então, assim, as pessoas que estão ali acima, para poder direcionar as pessoas, elas também precisam entender que elas não vão conseguir esse respeito e esse apoio de uma maneira déspota, sabe? De uma maneira em que ela seja até ditatorial, sabe? De só simplesmente, a palavra correta era delegar, né? Elas simplesmente delegarem as atividades e simplesmente vão lá e façam isso porque eu estou aqui com o poder da canetada, vamos dizer assim. Pelo contrário, elas precisam ganhar o respeito desses colaboradores, porque aí sim eles vão ter o time deles na mão. E ter o time na mão não é dizer, eu mando aqui em todo mundo, mas é dizer, eu tenho o apoio deles porque eu conquistei esse respeito. Então, a gente consegue trabalhar de mãos dadas, ter uma equipe funcional, feliz com aquilo que está fazendo, e aí todo mundo sai ganhando. Sim. É por aí? Isso. É importante dizer que todo ambiente tem suas regras, né? E precisam ser seguidas para ter uma convivência ali minimamente boa, né? Então, assim, fazer mesmo esse gerenciamento, né? E às vezes o colaborador joga numa demanda que ele não tem nenhuma habilidade para aquilo ali, e acaba que o que eu estou fazendo aqui, né? Assim, criando assim uma espécie de não identificação com aquilo, porque não tem nenhuma habilidade, né? E é importante os líderes e gestores ver essas questões, né? De cada colaborador, assim, poxa, essa pessoa que eu posso remanejar para aquela área, que vai render, vai produzir muito mais, né? Dar essa demanda para ela, esse aqui posso ir para outro canto, que vai ficar ali um ambiente muito mais favorável. Perfeito. Uma questão também, assim, que eu sempre falo, né? Que conhecimento é poder. Então, quanto mais o funcionário, no caso, né? Ele tem conhecimento de quais são os direitos e deveres deles, eles vão perceber que eles vão sofrer bem menos, né? Com a questão da saúde mental hoje em dia. Então, por exemplo, se o líder manda você fazer algo e, olha, eu não sou capaz de fazer isso, não tenho capacidade, não tenho conhecimento, treinamento para fazer isso, aí você consegue preservar mais a sua saúde, né? Porque se você aceitar, você ficar calado e dizer assim, eu vou fazer aqui porque é pra mim tentar dar um ok pra empresa, ou então, vou fazer isso aqui pra fazer média com alguém. Não, você vai sobrecarregar você mesmo. Aí vale a pergunta, né? Até onde vale a minha saúde mental? Para poder agradar outra pessoa, para poder agradar a empresa. E você também entender que empresa realmente é CNPJ. Até quando você estiver funcional para ela, você vai estar ok. Mas quando você estiver disfuncional, você infelizmente vai ter que sair do quadro. Então você tem que pensar na sua saúde mental, na sua capacidade. Você tem que poder trabalhar nessas questões para você poder se preservar, né? Para poder não acontecer essas doenças, infelizmente. Perfeito. E, Jéssica, metas excessivas e lideranças abusivas. Que tipos de efeitos isso pode ter no colaborador? Efeito bastante negativo na saúde mental, né? Porque metas abusivas, né? Pode como posso dizer? Esqueci a palavra. Pressão. Isso, gera uma pressão na saúde mental, né? Sobrecarrega aquele colaborador que já vem com outras demandas de casa, né? E que, assim, o que eu noto muito no ambiente de trabalho, muitas vezes quando o colaborador chega, tá estressado ali e tal, e acaba falando de uma maneira não legal com o outro colaborador, mais rude, enfim, né? E acaba gerando ali uma certa confusão, né? Um certo barulho, um certo desentendimento, né? E eu falo sempre assim, gente, às vezes não é sobre você, é sobre o que a pessoa está passando no ambiente familiar, vem boleto, conta, família, né? Filhos, enfim, a pessoa já vem sobrecarregada, né? E acaba descontando, digamos, no ambiente de trabalho, na pessoa,
no outro colaborador, ou até no gestor, né? Então, assim, e aí vem com as metas excessivas e abusivas, aí acaba de fechar o pacote, né? Acaba aquela explosão de emoções, né, negativas. E é por aí, é nesse viés. A tua fala, ela me trouxe um gancho importante, assim, de duas coisas que eu lembrei. Uma delas é que se criou uma cultura, muito por essa nossa sociedade que eu gosto de dizer, iFoodizada, que é aquela coisa onde todo mundo quer tudo pronto, muito rápido, né? E criou-se ali uma cultura romantizada do excesso de trabalho, sabe? E de não descansar, porque existe uma frase, isso rola muito no âmbito dos concurseiros, por exemplo: estude enquanto eles se divertem, estude enquanto eles dormem. E a galera vê isso assim, óbvio que a gente entende que acaba que isso a priori seria ali uma motivação. Só que a gente está vivendo numa sociedade, eu queria arrumar um termo menos agressivo, mas idiotizada, que até filmes, eu estava lendo esses dias sobre um filme, se eu não me engano é Ben Affleck, Matt Damon, que são os diretores desse filme na Netflix, que eles estão fazendo o filme para que hajam falas repetidas, você repete duas ou três vezes o mesmo diálogo, porque eles já estão se adequando à seguinte situação: pessoas estarão assistindo o filme digitando no celular. Então, eles estão aqui, assistindo o filme, digitando. Então, para que eles prestem atenção no filme, a gente precisa repetir algumas vezes. Então, olha a que ponto a gente chegou, né? Então, às vezes você tá vendo um vídeo ali no Instagram, aqueles Reels, e você olha para o contexto do vídeo e, infelizmente, a gente cria esse vício de ficar lendo os comentários, né? Que é o nosso maior erro, né? E aí, às vezes, eu percebo que o comentário não tem nada a ver com o vídeo. Aí eu fico assim, olhando, será que a pessoa viu o vídeo até o final? Porque o comentário dela tá me dizendo que ela não interpretou o vídeo de uma maneira saudável, ou pelo menos racional, lógica, enfim. Aí você percebe que você está vivendo também numa sociedade onde as pessoas têm muita dificuldade em interpretar textos, interpretar principalmente vídeo, que em tese seria uma forma muito mais didática, né? Então, assim, e um outro gancho aí, as pessoas romantizam isso e aí automaticamente elas acham que trabalhar demais e descansar menos é uma coisa positiva, quando não é. A gente precisa buscar o equilíbrio, né? E uma outra coisa é que as pessoas acham que eu sou um cara muito tranquilo por conta de ser psicólogo. Tem um pouco a ver, mas também não. Eu aprendi a ser um cara tranquilo muito por conta da maturidade, muito por conta também das artes marciais, mas também porque eu fui aprendendo, principalmente quando eu trabalhei com segurança. Quando eu trabalhava na área da segurança, até o meu amigo Heraldo, que ele vai ver esse vídeo aqui, ele vai lembrar que ele me convidou para fazer algumas palestras. E aí, quando eu ia fazer essas palestras com o pessoal da segurança, era uma coisa que eu mais batia na tecla, que quando você chega numa emergência de um hospital público, por exemplo, as pessoas chegam lá cansadas, as pessoas chegam lá já estressadas, e aí às vezes elas estão te pedindo alguma coisa, sei lá, olha aí quantas pessoas faltam para eu ser atendido. E aí você vai lá e olha e diz, senhora, senhor, tem aqui pelo menos umas 8 na sua frente. E aí a pessoa começa, esse governo não presta, e o hospital não presta, e a clínica, e aí começa, E aí você respira e diz, eu entendo a senhora, o senhor, mas infelizmente funciona dessa forma, eu entendo demais, é super válida a sua reclamação. Às vezes até a gente encaminha ali para a ouvidoria, para a pessoa também se sentir acolhida. Muitas vezes eu acolhi a pessoa. E no final, depois que a pessoa foi atendida, a pessoa chegou até mim, me deu um abraço, me pediu desculpas. E aí o que eu passava de mensagem para os meninos? Galera, não é com você, não é pessoal. Poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser ela, poderia ser o Gabriel, poderia ser qualquer pessoa que está em casa. A pessoa vai lá e ela só quer desabafar. Ela só quer colocar para fora aquilo que está incomodando ela já há muito tempo.
está dolorida, ela está passando por uma dificuldade, ela está com algum parente adoecido, então ela só quer ser ouvida. Relaxa, não é contigo, cara. Ela só quer colocar para fora o que está doendo ali, né? E é isso que às vezes falta no ambiente de trabalho, por exemplo. Às vezes eu percebo que as pessoas... E eu sou totalmente contra... Eu não concordo com essa ideia de que as pessoas têm que deixar os problemas lá fora e entrar sem problemas. Para mim isso nunca existiu. Ah não, deixa lá o teu problema na mochila e entra. Isso para mim não existe. Para onde você vai, seus problemas te acompanham. Então, é como você lida com esses problemas. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas eu acredito que de fato seja assim, porque pelas experiências e que outras pessoas também chegam para me relatar. Então, assim, às vezes a gente também percebe que a falta de comunicação, ou a comunicação excessiva, ou a falta de equilíbrio faz com que tenham muito esses arranhões, né, dentro das empresas, e aí isso também acaba corroborando para uma falta de qualidade dentro dessa relação, nos ambientes de trabalho. Então, assim, eu queria até fazer essa pergunta para a Celine. Celine, quando é que a pressão no ambiente de trabalho ela vira assédio moral? A partir do momento que eles não respeitam quem você é. Então, quando houver essa pressão, realmente, um grito, ou então uma fala assim mais bruta com você, uma, como eu posso dizer, uma opressão na frente dos seus colegas. Então, a partir daí, isso daí já não está sendo algo normal que você deve considerar. Uma coisa assim que eu percebo muito é que os funcionários é como se eles, os seletistas no caso, é como se eles tivessem pena da empresa. Às vezes eles dizem assim, só quero saber disso daqui. Aí eles, olha, eu passei por uma situação assim que o meu chefe me humilhou na frente dos outros colegas. Só que foi só uma vez. Então, tipo assim, as pessoas normalizam isso. E é justamente essa questão aí que eu achei importante da internet, né? Que assim como ela faz com que haja um movimento negativo, né? E o positivo também, desculpa, as pessoas percebem, na verdade, muitas das pessoas romantizam realmente isso. Não foi um grito aqui, mas aí eu lidei com isso daqui, entendeu? Então as pessoas não procuram realmente somente na explosão mesmo, somente assim. Acho que na sua maior decepção que você sofre na empresa é que você vai realmente procurar uma ajuda psicológica ou uma ajuda própria do jurídico, né? E como é que o trabalhador ele pode se proteger e registrar isso, por exemplo, dentro desse contexto que você trouxe agora? Olha, o funcionário ele pode chegar pro RH da empresa e informar, sofri um assédio aqui pelo meu líder, por exemplo. A empresa ela tem a obrigação de investigar, de poder saber o que aconteceu ali, sem represália do funcionário, porque muitas das vezes, infelizmente, pela falta de capacitação, das empresas, acaba o quê? Então aquele funcionário ali, ele passa a se tornar um vilão. Muitas das vezes ele é a vítima e ele passa a se tornar o vilão. Então, assim, a falta de profissionalismo de algumas empresas fazem com que elas não levem a sério essa questão da saúde mental, entende? Uhum. Então, assim, se eu tenho um problema aqui de uma situação de um líder que humilhou um funcionário, mas humilhou só um funcionário, então o problema é ele, vamos aqui descartar ele e pronto, mas vamos permanecer com esse líder. Só que aí esse líder aqui, ele vai contaminar o restante dos outros funcionários. Às vezes, para me ter o respeito, eu preciso ser mais agressivo, eu preciso ser mais prepotente com os outros funcionários para haver o respeito, mas não. Se você houver uma conversa digna com o funcionário, esse funcionário aqui é mais difícil de lidar, então se a gente tivesse um apoio, por exemplo, psicológico dentro das empresas, leva aquele funcionário lá para um acompanhamento. Às vezes o problema realmente vem de casa, como vocês falaram, que não tem como eu deixar o problema na bolsa. Às vezes o problema vem de casa realmente, e chega na empresa, mais pressão ainda, vai ter um momento que realmente você vai explodir. Então, se a gente tratar ali no comecinho o funcionário, então acredito que dê até ok, né? Porque você tem um apoio, realmente você tem um apoio, você tem um acolhimento. Às vezes você só precisa realmente de uma conversa. Então, assim, a partir desse momento que o que passa o desrespeito, realmente isso já é considerado algo juridicamente mesmo falando, né?
E às vezes o assédio não é só um grito, né? Também são comportamentos velados, né? Tipo, exclusão no ambiente de trabalho. Sim. Também se caracteriza como um assédio. Sim, com certeza. E o ambiente tóxico, ele não adoece só o trabalho, mas ele acaba adoecendo também a identidade das pessoas, né? Sim. Quando você trouxe esse exemplo de um líder ali que é tóxico e que ele acaba trazendo comportamentos que são ruins, e tanto para a empresa e negativos também para os funcionários, ele acaba criando uma cultura de que esses funcionários entendam que todas as vezes que eles vão buscar por um direito, eles são penalizados. Exato. E aí acaba, né, oprimindo essas pessoas que vão buscar os seus direitos, né? E queria fazer essa pergunta para a Celine, assim, quais são os caminhos legais, Celine, para quem está adoecido, para quem se percebe dentro do ambiente de trabalho adoecido? Como é que eu faço para buscar ajuda? Como é que eu faço ali para minimamente entender quais são os meus direitos e que tipo de amparo, com que tipo de amparo eu posso contar? Olha, assim, você... Não só do burnout, né? Sim. Mas de outras situações também. Por exemplo, dessa questão, né, como o nosso enfoque é mais nessa questão do burnout, realmente você precisa primeiro cuidar da sua saúde mental. Então, quando você busca essa ajuda, aí você vai identificar, opa, eu estava sofrendo realmente essa questão da doença, porque você só vai conseguir identificar com um apoio psicológico, um apoio médico, para poder realmente... saber que ali tem um problema. A partir dali você vai juntar todos os seus atestados médicos, vai juntar a questão das testemunhas, vai juntar conversas que às vezes no próprio WhatsApp, que o chefe conversa com você, conversa já de uma maneira assim, te liga de madrugada, oprimindo você, ou te liga no horário que você tá de férias, ou qualquer outra coisa do tipo. Então ali você, às vezes acontece muito nessa parte de quando você é líder, né? O líder, às vezes, porque é líder que ele tem que estar a todo momento disposto para a empresa. Então, você conhecendo realmente seu direito, você não é obrigado não é porque você tem um cargo de confiança que você tem que estar ali o tempo todo disposto para a empresa, entende? Então, o momento de férias realmente é férias. Então, é você conhecer isso, o seu direito, o conhecimento. Sempre vou tocar nessa tecla de que o conhecimento vai salvar você. Então, quando você conhecer o problema, que realmente essa questão do burnout, né? Você conhecer que realmente você estava doente, então quando você terminar o tratamento, aí você vai e vai e pega a questão dos atestados médicos, enfim, as próprias conversas de WhatsApp, testemunhas. Então, você juntando tudo, você consegue sim a gente entrar em juízo para poder você garantir o seu direito, né? E às vezes assim nem é questão financeiro mesmo, é porque eu vou ganhar uma indenização de tantos. Não, é mais para você ensinar para aquela empresa ali que ela infringiu um direito seu, que também você não tá lutando só por você, né? Você tá lutando pelos seus outros funcionários, que eu tenho certeza que se ela passar por isso daqui, ela não vai querer que outros funcionários venham. Então talvez ela vai aperfeiçoar o líder, às vezes ela pode até demitir aquele líder. Já dei capacitação aqui pra ele realmente não é na minha política de empresa. Então isso já dá uns alertas para a própria empresa, entende? Até pro próprio líder, ele dizer assim, opa, ele entrou lá na justiça por conta minha, então vou tentar melhorar, capacitar, enfim. Mas é isso, você juntando tudo isso, você consegue... Perfeito. E apoio jurídico. Como a gente já está entrando nesse bloco de encerramento, eu queria fazer duas perguntas para vocês. A primeira, existe um ambiente de trabalho saudável? Como seria, né, digamos assim, idealizando isso, tanto para a Jéssica quanto para a Celine, um ambiente de trabalho ali minimamente saudável na visão de vocês? Existe, né? É sempre, como posso dizer... humanizando esse ambiente através do diálogo, né, da compreensão, né, tanto do gestor quanto do colaborador, né, e assim ser flexível, que eu percebo muito hoje em dia a questão da inflexibilidade das pessoas, né, de não querer compreender o outro, de não dar espaço para o outro, de não exercer até o que a gente sempre aprende na faculdade, da empatia, né, a gente sempre bate essa tecla da empatia, né, de se colocar, e se fosse eu no lugar dessa pessoa,
pessoa, né, no lugar do meu gestor ou do meu colaborador, se fosse eu gostaria de que estivesse passando por essa situação, né? Então sempre ponderar ali com essa pergunta, e se fosse você, né? Então assim, e dessa forma a gente humaniza o ambiente de trabalho. Perfeito, perfeito. E que conselho, Celine, você daria para alguém que está esgotado no ambiente de trabalho hoje? Olha, meu conselho seria, além do conhecimento, né, que você olhasse para você. Nem falo assim mais na parte jurídica, né, falar agora como Celine. Você olhar para você com mais carinho, de entender que às vezes se algo não dá certo para você naquele momento, possa ser que em outro momento dê certo, ou então tipo assim, o teu líder te dá uma atividade que você não tem capacidade, você não consegue fazer aquilo, chega, fala, porque às vezes as pessoas não falam o que elas estão passando. Então assim, se você não expor, se você não falar, se você não mostrar, ninguém vai entender o que é que você vai estar passando, vai dizer, tá tudo bem, tá tudo certo com ela. Então há essa necessidade de conversa, de falar, de expor. Então é isso, exponham mais o sentimento de vocês, exponham onde dói, mesmo que você veja que não tem um apoio ali do meu líder, não tem um apoio da gestão da empresa, então busque o apoio de fora, busque a questão jurídica, psicológica, que vocês têm o direito garantido de vocês. E é isso. Conversem mais, né? Tenha um canal de diálogo. Se a saúde mental não estiver boa, né? Não tem como outras áreas também estarem boas, né? Porque tudo depende da saúde mental, do psicológico. Se você está debilitado, precarizado psicologicamente, vai afetar outras áreas também, obviamente. Né? Então, assim, é se cuidar, né? Como você mesmo falou, olhar para si, né? E que, assim, a gente não consegue desenvolver outras atividades se a gente não está bem psicologicamente. E sem saúde mental não há saúde. Não há saúde. Sim, e desculpa, rapidinho. Uma coisa assim que eu sempre falo pro pessoal, né? Tipo assim, cansaço físico, você dorme ali e pronto, tá ótimo. Mas só que a sua cabeça, o seu cérebro, o seu pensamento, você nunca vai parar. Então, se você não cuidar, às vezes eu vou dar um pedalzinho assim, ó, de noite, pra poder relaxar a mente, porque nunca para, sua mente nunca para. Então, se você deixar ele dominar ali, você realmente vai ficar com mais problemas ainda, né? Tem que ter tempo de qualidade, tem que ter um hobby, né? Tem que fazer alguma coisa. Tinha até uma paciente no consultório que ia falar assim, eu vivo de casa pro trabalho, de trabalho para casa e casa trabalho. Eu falei, não tem como, não existe isso. Uma hora a senhora vai entrar em colapso. Né, como está acontecendo, você veio buscar ajuda profissional, porque então assim, é um gerenciamento também de tempo, né? Você precisa encontrar um tempo, diminuir ali, quem sabe as atividades diárias, né, para encontrar um tempo para o lazer, para encontrar um tempo para academia, para caminhada, uma bike, enfim, são detalhes que fazem a diferença. Eu sempre falo isso para os pacientes, são detalhes que fazem a diferença, né? Então não existe, principalmente hoje em dia, viver só de casa para o trabalho, porque, né, a demanda no cotidiano ela é muito pesada. Perfeito. E meninas, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui. Me senti lisonjeado e tenho certeza que o público que vai acompanhar, tanto no YouTube quanto nas redes sociais e na própria rádio também, Soleste, vão amar esse bate-papo com vocês. Vocês realmente esclareceram muitas dúvidas, trouxeram muitas informações bastante relevantes. E agora eu queria saber como é que a galera faz para conhecer vocês nas redes sociais. Pronto, é uma honra estar aqui, assim, muito lisonjeado também poder colaborar com esse tema, né, estar aqui com vocês. E podem me seguir nas minhas redes, que é @psicologa.jessica.lopes. Boa. Pronto. Muito obrigada, Danilo, pela oportunidade, Jéssica, por estar aqui compartilhando conhecimento, que é muito importante. Eu espero que vocês não fiquem caladas com relação à doença mesmo do trabalho, a questão de assédios, que vocês possam falar mais, que há garantias para todos vocês, né? O direito, ele, graças a Deus, nós estamos ampliando mais ainda essa questão para poder dar realmente garantia para as pessoas. E é isso. Vocês me sigam lá no Instagram, Rodrigues Celines ADV. E é isso. E sigam bastante. Sigam também lá @psi Danilo Montenegro. Sigam também lá o Psicoverso. Sigam a Rádio Soleste. Como é, Gabriel? Da Rádio? Rádio Soleste. E galera, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E se você se sente hoje
esgotada no seu ambiente de trabalho, se você se percebe adoecido, adoecida, se você consegue perceber dentro desse contexto alguns dos sintomas que nós trouxemos aqui nesse bate-papo maravilhoso de hoje, se você consegue se perceber dentro de todas essas questões que foram trazidas aqui, não fiquem calados, busquem ajuda, busquem suporte emocional, porque vocês vão perceber que isso vai trazer mais qualidade de vida para vocês, e cuidar da saúde mental é muito importante e não é fraqueza, pelo contrário, é coragem. Muito obrigado. Siga e compartilhe o podcast Psicoverso nas redes sociais. Podcast Psicoverso, terça, 16h, na Sol Leste FM e às 20h no YouTube Psicoverso.